Acho que estamos gravando. Meus amigos, boa noite. Boa noite. Monigê, obrigado por nos receber na sua casa mais uma vez. Prazer. Git, obrigado pelo convite para compartilhar esse tema com todos os amigos. Cada vez que você me manda mensagem me convidando para isso, eu dou graças a Deus porque é uma oportunidade que você me dá de servir a causa. Então, eu fico realmente muito feliz. Menos de um mês atrás, a comunidade Bahá'í de Brasília, a comunidade Bahá'í do Brasil, a comunidade Bahá'í do mundo, recebeu num dia de semana qualquer, estávamos todos nós ocupados dos nossos afazeres, de surpresa, sem anúncio, a notícia de que a instituição máxima da fé Bahá'í no mundo, a Casa Universal de Justiça, havia conferido ao Brasil a graça de construir um templo nacional. E para nós, aqui em Brasília, maior graça ainda, porque o templo vai ser construído quase que no nosso quintal. E como a gente sabe que não existem muitos templos Bahá'ís no mundo, agora com esse templo no Brasil vão ser 20, 21 templos Bahá'ís no mundo inteiro. Eu acho que todo mundo pode imaginar que grande impacto teve a notícia de que um templo vai ser construído no Brasil e vai ser construído na nossa cidade. E eu penso que é um bom momento, então, para a gente fazer uma reflexão sobre o que significa isso, ter a construção de um templo nas nossas vizinhanças, né? Aqui no nosso Distrito Federal. Eu fui, acho que pensando sobre o que significa isso, fui buscar na história da fé Bahá'í as origens da construção do templo. Embora não tenha sido o primeiro templo Bahá'í, foi o segundo. O primeiro templo foi construído no Turquemenistão. O primeiro templo Bahá'í do Ocidente foi construído nos Estados Unidos, em Chicago. E a história da construção desse templo é por demais inspiradora e lança muita luz sobre o que provavelmente vai acontecer com a gente aqui no Brasil. Vejam, ao redor do ano de 1900, Bahá'u'lláh, fundadora da fé Bahá'í, tinha falecido há menos de 10 anos. E tinha indicado a Abdu'l-Bahá, seu filho mais velho, como líder da comunidade Bahá'í em todo o mundo e aquele que era o único autorizado a interpretar os seus escritos. E foi nessa época que as pessoas do Ocidente, alguns da Europa, alguns dos Estados Unidos, começaram a peregrinar para a Terra Santa para encontrar com Abdu'l-Bahá pessoalmente. E o impacto que essa peregrinação causava neles, obviamente eles voltavam para suas casas com um espírito renovado, e a fé Bahá'í começou a se expandir muito lentamente no Ocidente a partir desse impulso criativo que Abdu'l-Bahá infundia em todo mundo que encontrava com ele no Ocidente. Abdu'l-Bahá ainda era um prisioneiro nessa época, e uma hora com uma prisão mais relaxada, com algumas liberdades dadas, outras horas com mais restrições, mas ele ainda era considerado um prisioneiro. Então, vamos tentar imaginar a alegria de Abdu'l-Bahá quando ele recebeu uma carta dos Bahá'ís dos Estados Unidos pedindo a ele a autorização para construírem um templo nos Estados Unidos, na cidade de Chicago. Então não foi um pedido de Abdu'l-Bahá, ele não falou, vocês têm que construir um templo. Esses Bahá'ís, muito poucos, os Bahá'ís nessa época eram contados às dezenas, não aos milhões como são hoje, e especialmente no Ocidente eram muito poucos. Escrevem a Abdu'l-Bahá, e Abdu'l-Bahá recebe essa carta e responde dizendo que ele estava feliz demais e autoriza então que a construção do templo seja realizada. Os Bahá'ís se juntam e conseguem reunir entre si e buscando doações entre os Bahá'ís $2.000
Naquela época era bastante dinheiro. E conseguem comprar então esse terreno em 1907. Terreno que é hoje onde esse templo foi construído. 2 anos depois, em 1909, eles reúnem delegados, representantes dos poucos Baha'is que haviam, para se reunir em Chicago para uma convenção Baha'i, a primeira desse tipo realizada nos Estados Unidos, e decidem então eleger os delegados, a primeira instituição Baha'i eleita do Ocidente, que não era como hoje nós temos a estrutura administrativa Baha'i, que é guiada por instituições, né, não por um clero profissional, instituições que são eleitas pelos Baha'is. Essa foi a primeira instituição eleita, que se chamou a União do Templo Baha'i, cujo propósito inicial era justamente fazer o templo ser construído. Eles tinham um terreno e tinham uma autorização de Abdu'l-Bahá para a construção e o amor deles pela fé. Eles não tinham muito mais do que isso. E essa instituição, então, começou a trabalhar para essa construção. Ocorre que, em 1912, Abdu'l-Bahá, então, realiza as memoráveis, históricas viagens dele ao Ocidente. Primeiro vai à Europa e depois vai aos Estados Unidos. E nos Estados Unidos começa em Nova York, atravessa os Estados Unidos inteiro até a costa oeste e depois retorna. E no meio do caminho fica Chicago. Então, no meio do caminho, os Baha'is realizam no templo uma cerimônia de dedicação do templo com a presença de Abdu'l-Bahá. E existem diversas histórias absolutamente emocionantes desse momento das pessoas recebendo Abdu'l-Bahá e ele dedicando colocando a pedra fundamental no templo. Mas é nessa ocasião que Abdu'l-Bahá faz uma afirmação que é um mistério, absolutamente misterioso, né? Ele, ao terminar a cerimônia e colocar a pedra fundamental no templo, ele olha para todas as pessoas e diz: o templo já está construído. O templo já está construído. Então, vamos lembrar disso. Os Baha'is eram um punhadinho de Baha'is, de pessoas que conheciam de fato a mensagem. Não havia dinheiro. Vamos lembrar que em 1912 estava prestes a começar a Primeira Guerra Mundial e depois haveria uma outra guerra. Os Baha'is, na verdade, demorariam quase 5 décadas para conseguir finalizar a construção do Templo de Chicago. E Abdu'l-Bahá, naquele momento, num descampado, com meia dúzia de Baha'is em volta, disse a todo mundo: o templo já está construído. E uma afirmação misteriosa como essa, acho que vale a pena uma investigação mais cuidadosa. O que é Abdu'l-Bahá? Ele simplesmente usou uma linguagem alegórica? Ele disse isso para incentivar as pessoas a irem atrás dessa meta? E provavelmente deve haver várias motivações, e não quero eu tentar interpretar a mente mais evoluída de Abdu'l-Bahá com o que ele quis realmente dizer. Mas o próprio Abdu'l-Bahá deixou algumas pistas sobre o que ele quis dizer em outros dos escritos dele, e eu vou ler duas dessas pistas. A instituição do Templo Baha'i foi chamada por Baha'u'lláh como Mashrul Askar. Eu não sei se a minha pronúncia está certa, Git. Quase. Quase. Mashrul Askar. Perfeito. É uma expressão em árabe que em português significa o lugar do amanhecer do louvor a Deus. Então, os templos Baha'is são conhecidos por esse nome, e que não são, na verdade, uma instituição criada pelo próprio Baha'u'lláh, que, quando cria essa instituição, determina que um templo deveria ser construído em cada aldeia e em cada cidade do mundo. Bom, a gente está construindo agora o 20º. Ou seja, estamos longe de chegar no que Baha'u'lláh ordenou que acontecesse. Mas
Essa é a ideia, que o templo concreto é o lugar do amanhecer, do louvor a Deus. A ideia de que nesse lugar, aberto a todas as pessoas do mundo, um presente à humanidade que os Baha'is dão aos povos do mundo, que convida os membros de todas as religiões para congregarem juntos, é onde esse louvor a Deus nasce, amanhece nesse lugar. Então tem uma função, obviamente, de um lugar concreto, um edifício concreto, onde todas as pessoas se voltam para ele, vão até ele e vão colocar a sua devoção em prática. Mas vejam o que Abdu'l-Bahá fala num das duas pistas que eu queria compartilhar com vocês. A primeira delas, ele diz o seguinte: o verdadeiro templo é a própria palavra de Deus, pois toda a humanidade deve se volver a ela, o centro de unidade de toda a humanidade. O templo, não só o templo, o verdadeiro templo é a própria palavra de Deus. E de fato, se há uma coisa que congrega as pessoas, na fé Bahá'í certamente, mas também em todas as religiões, é a palavra sagrada. É ela que faz as pessoas congregarem. Nós estamos aqui reunidos hoje por conta dessa palavra, dessas palavras que a gente leu agora há pouco, que a gente pode meditar sobre elas, que a gente gostaria que elas realmente acontecessem, né? Que a cura que a gente ouviu na oração realmente aconteça para as pessoas. É isso que faz nós estarmos aqui reunidos. Então, de certa forma, Abdu'l-Bahá demonstra aqui que se a palavra sagrada tem esse poder de reunir, assim como um templo físico reúne as pessoas fisicamente, que se envolvem em direção àquele templo, caminham em direção àquele templo, entram naquele templo e lá erguem seu louvor a Deus, a palavra sagrada é a essência disso. É a essência para a qual todos nós nos voltamos. E é nesse sentido que Abdu'l-Bahá desenvolve uma ideia mais ampla, interpretando a intenção original de Baha'u'lláh sobre o que significa essa instituição dos templos Baha'ís. Então ele fala, por exemplo, que uma reunião onde pessoas se reúnem e erguem seu louvor a Deus é um templo. É um Mashrul Askar. Ele diz que isso é tão verdadeiro, especialmente no Irã, por conta da perseguição que os Baha'ís sofriam. Isso é tão verdadeiro que se fosse necessário fazer no subterrâneo, um lugar que geralmente a gente diria que é indigno de erguer louvores a Deus, que lá deveria ser feito e lá estava o templo. Lá estava a instituição. Então, em última análise, cada reunião devocional que a gente realiza como essa é um templo erguido a partir da palavra, como a gente acabou de fazer. E como nesse momento provavelmente tem milhares de outras reuniões acontecendo, sendo promovidas por Baha'ís em todo o mundo. Abdu'l-Bahá cita que em algum tempo as pessoas tinham uma tenda itinerante. Elas iam até um lugar, erguiam essa tenda, convidavam as pessoas para vir embaixo dessa tenda para fazer orações, e Abdu'l-Bahá fala assim: aquele é o Mashrul Askar. Onde quer que essas pessoas se volvam e louvem a Deus, lá está o templo. Essa casa aqui, onde a gente está, é um templo. Essa casa é um templo. E a casa de todos os Baha'ís que abrem suas portas para receber e para a gente fazer oração são templos. Todas essas reuniões que acontecem são, na verdade, templos. Muito bem, então, primeira pista. A palavra sagrada é o verdadeiro templo. A segunda é a seguinte, diz Abdu'l-Bahá: na realidade, os corações puros e radiantes são o Mashrul Askar, e deles a voz de súplica e invocação continuamente alcança o concurso supremo. Vejam agora o mestre dizendo: o coração puro e radiante é em si o templo.
É uma coisa a gente sair de um edifício físico e dizer a palavra, que, em certa forma, também é material, certo? Porque a gente acabou de ler, estava em um papel que a gente leu em voz alta, a gente consegue escutar. Agora ele dá um passo além disso. Ele diz assim, o templo é o coração humano. Uma referência, como em todas as escrituras sagradas de todas as religiões, se refere ao coração humano como esse lugar que a gente se envolve fisicamente, mas que tem uma correlação com a nossa alma, né? Com a nossa vida espiritual. E quem de nós lembra dessa ideia de coração puro e radiante? Onde que a gente vê? Em que escrito? Palavras ocultas, não? O primeiro conselho. É, a primeira das palavras ocultas. Bahá'u'lláh fala: ó filho do Espírito, meu primeiro conselho é este. Possui um coração puro, bondoso e radiante, para que seja tua uma soberania antiga, imperecível e eterna. Então, vejam que maravilhoso que é ler esse texto à luz do que Abdu'l-Bahá falou sobre o coração puro e radiante. Como se Bahá'u'lláh estivesse falando que o primeiro conselho é que a gente construa em nós templos, lugares onde alvorece, onde amanhece o louvor a Deus, em cada um de nós. E aqui queria trazer outras 3 passagens das palavras ocultas que também falam coisas semelhantes a respeito do nosso coração. Veja que coisa maravilhosa. Ó filho do ser, teu coração é meu lar. Santifica-o para a minha descida. Teu espírito é a sede da minha revelação. Purifica-o para que nele eu me possa manifestar. Depois, ó meu amigo, só na palavra. Ó advertência. Ó meu amigo, só na palavra. Pondera tu um pouco. Já ouviste dizer que amigo e inimigo devessem morar em um só coração? Expulsa, pois, o estranho, para que o amigo possa entrar em seu lar. E por fim, ó filho do pó, tudo o que se acha no céu e na terra, eu o destinei a ti. Tudo o que se acha no céu e na terra, eu o destinei a ti. Salvo o coração humano, o qual fiz a habitação de minha beleza e glória. Tu, porém, deste meu lar e morada a outro, e não a mim. Então, esse lugar misterioso que existe dentro de cada um de nós é o lugar onde Deus se manifesta. E uma das, acho que foi a sua palavra oculta, repete de novo isso, né? Qual é a página? Mas não sei qual é a página que você me deu? Era bem no início. Mas ele fala, de certa forma, volve-te a ti mesmo para que dentro de ti possas me encontrar forte, poderoso. Eu não sei qual. Coração que no céu também, cria em mim um coração puro, oh meu Deus. Começa com isso. Também a oração. Então, vejam que isso tudo à luz, mais uma vez, das palavras de Abdu'l-Bahá, dizendo que o coração é o Mashiru Askar, é o lugar onde amanhece. Cada um de nós, ainda que sozinho, perdido no mundo, sem amigos, podemos ser um templo divino, um lugar em que Deus é celebrado. Então, essas 2 pistas, na minha compreensão, falam bastante sobre essa afirmação misteriosa de Abdu'l-Bahá. O templo já está construído. Tenho para mim, e essa é só a minha opinião, que Abdu'l-Bahá, olhando profundamente no coração de cada uma daquelas pessoas e vendo que cada uma daquelas pessoas já havia sido capaz de fazer, comprar aquele terreno de forma sacrificiosa,
E olhando como essas pessoas já estavam atraídas pela palavra sagrada, ele então viu esse templo do qual ele fala, no coração de cada um e naquela assembleia reunida. Logo, em um lugar, em uma dimensão que Abdu'l-Bahá conseguia ver, esse templo já existia. E ele conseguia ver isso, de uma forma que provavelmente nós não conseguimos. Que para ele era só uma questão de tempo. Mais cedo ou mais tarde, a última parte do empreendimento de construir um templo, que é o templo físico. Primeiro a palavra, depois o coração, por fim o templo físico. Esse templo haveria de acontecer, porque o mais importante, o templo espiritual, estava construído na face daqueles amigos. Eu fiquei me perguntando esses últimos dias, se o nosso amado mestre estivesse vivo e viesse a Brasília, e nós todos nos encontrássemos no terreno onde vai ser construído o templo, se ele olhando para nós, se ele diria a mesma coisa que ele disse aos crentes nessa ocasião. Ele olharia no nosso coração e diria: o templo já está construído. E essa pergunta tem me tirado o sono nos últimos dias. E nas minhas orações eu tenho pedido que ele me mostre formas de eu ser digno, de merecer que ele olhe para mim e diga: o templo já está construído. Que ele olhe para os meus irmãos e diga a mesma coisa. Porque é, em última análise, disso que se trata construir um templo. Esse templo, essa instituição criada por Bahá'u'lláh, que não é uma construção de tijolo, cimento, concreto. É uma construção que acontece dentro do coração de cada um, em torno da palavra sagrada. E eu acho que cada um de nós tem, quer seja Bahá'í, quer não seja Bahá'í, quer conheça ainda, quer conheça profundamente essa história ou não. Cada um pode se perguntar, uma vez que o templo é para todos, não só para os Bahá'ís, pode se perguntar: como é que eu posso, então, melhorar o meu templo, o templo do meu coração? Se a gente olhar para o nosso coração, o nosso templo está precisando de uma reforma completa, novas bases, novos alicerces, ou ele está precisando... Não, as bases estão certas, está precisando ser embelezado, está precisando cuidado, está precisando manutenção. Cada um de nós pode fazer essa pergunta e encontrar a sua própria resposta para ela. Cada um de nós também pode se perguntar como é possível nós termos mais contato com o templo da palavra sagrada. Como que é possível a gente ter mais contato? Se perguntar com que regularidade nós estamos realmente fazendo nossas orações. Se perguntar o quanto que a gente está meditando sobre as coisas que nós estamos lendo na palavra sagrada. Quanto nós estamos buscando a iluminação desse amanhecer do louvor de Deus. Cada um também pode se perguntar. O templo não existe fisicamente, mas esse templo já está em construção em nós há bastante tempo. Cada um pode se perguntar nesse momento: nós vamos construir juntos um templo físico, e esse templo físico precisa ser uma demonstração, um símbolo de um templo que acontece dentro de nós. Não basta que o templo físico seja construído, é preciso que também a gente termine a construção do nosso próprio templo. E aqueles que meditam e sabem mais a respeito de como um templo Bahá'í é construído, sabem que o edifício central desse templo, ele é dedicado à devoção. Então, as pessoas vão lá para ouvir preces, para fazer suas preces. Ao redor desse edifício, Bahá'u'lláh revelou que vão ser construídas outras instituições anexas a esse edifício principal. Todas elas
com o propósito de curar os enfermos, ajudar os pobres, abrigar os viajantes, dar estudo e ensino e educação para as massas. Ou seja, um elemento é o elemento devocional, o outro elemento é o elemento de serviço. E qualquer pessoa que tem convivência com os Baha'is já sabe as duas coisas principais que a comunidade tem feito, que nós temos feito. De um lado, a gente tem realizado reuniões devocionais, a gente tem se concentrado ao redor da palavra. De outro, a gente tem tentado aprender sobre como servir. Um currículo que é aplicado pela comunidade Bahá'í no mundo inteiro, que pega uma criança em tenra idade, faz ela aprender sobre Deus, sobre serviço desde pequeno, faz ela passar pelo difícil período da adolescência, confiando que essa criança é mais do que um simples adolescente, pode já entender a função que ela tem de serviço à humanidade, e leva a gente até a fase adulta, quando então a gente pode expressar no máximo do vigor a nossa capacidade de serviço. Isso é o que a comunidade Bahá'í no mundo inteiro está concentrada. A comunidade Bahá'í no mundo inteiro está concentrada em construir templos, não? Porque o templo é isso, é devoção e serviço. Embora alguns templos materiais existem, alguns poucos templos materiais existam, nós, na verdade, estamos construindo templos espirituais ao redor de todos os lugares. Se é verdade que a gente vai cumprir com o que Bahá'u'lláh determinou de construir templos físicos em cada aldeia e cidade, nós já começamos esse trabalho. Cada vez que alguém se levanta e abre uma reunião devocional, cada vez que alguém adentra num círculo de estudo para aprender como melhor servir a humanidade. É parte da construção desses templos sagrados. Queridos amigos, esse momento que a gente está vivendo e vai viver nos próximos anos é um momento ímpar e sem par. Vão existir muitas casas locais de adoração, ou eventualmente muitas casas estaduais de adoração ou regionais de adoração. Mas essa que vai ser construída vai ser para sempre a única casa nacional de adoração no nosso país. E nós estamos vivos nesse dia para testemunhar esse evento. E eu creio que todos nós podemos nos perguntar, e na verdade eu penso que nós devemos nos perguntar profundamente, se desse templo único, sem igual, que não haverá outro na história, nós gostaríamos de ser turistas ou pedreiros. Nós queremos ir a esse templo para tirar selfies e fotos, ou nós queremos carregar pedras para construir esse templo. Nós queremos passar por ele, ou nós queremos ficar nele. Cada um pode refletir sobre isso e tomar uma decisão, a partir da sua reflexão sobre o que eu posso fazer, caso eu decida que eu quero ser um ajudante dessa obra. Muito obrigado. Muito bom.